Amém, meus irmãos, a paz do Senhor. Que nós acabamos de ler uma palavra do Senhor que está escrito em Salmo 133, que está escrito assim: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena as bênçãos e a vida para sempre. Aqui nós podemos ver que foi um dos cânticos que o rei Davi ele escreveu, né? E aqui o rei Davi, ele também tido como profeta, por causa que alguns capítulos do livro de Salmos descreve que ele escreveu algumas profecias também a respeito da vida do Messias. E aqui nós podemos entender que ele descreve a importância do povo de Deus viver em união. Mas quando se fala em união, se fala de algo puro, se fala de algo que não tem mácula, algo que não tem nenhum tipo de mancha, vamos dizer, uma certa contaminação por determinados tipos de sentimento que nós seres humanos sentimos. Mas o problema não é você ter esses sentimentos, porque sentimento nós temos. Deus ele nos fez assim, com sentimentos e emoções. Mas a única coisa é que o ser humano, por ele não conseguir viver em união com outras pessoas, é por causa que dentro de si ele não consegue dominar os seus sentimentos. Ele não consegue dominar aquilo que ele sente. Ele deixa ser levado por aquilo que ele sente. E a Bíblia diz, no livro de Gálatas, capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele, de uma certa forma, ele exorta a igreja que nós devemos viver não debaixo das concupiscências, daquilo que a carne nos oferece, debaixo de determinados desejos que irão desagradar ao Senhor, debaixo de determinados tipos de sentimento que causa a desunião dentro da igreja, que causa a desunião entre irmãos. E um dos principais sentimentos que leva as pessoas a não terem a união é a tal da inveja. Porque quando você sente inveja de alguém, você está desejando ser a pessoa, você está desejando ser algo que ela tem, que você muitas das vezes não pode ter, que você não pode adquirir. E muitas das vezes isso vai trazendo um monte de sentimentos a mais, e você deixa ser levado por aquilo. Daqui a pouco você está encrencando, daqui a pouco você está falando mal, daqui a pouco você vai traindo. Isso, de uma certa forma, desune o corpo de Cristo, desune quem está perto. A partir do momento que você não entende que a união, ela vem da pureza de sentimentos, ela vem da pureza do seu coração. Porque muitas das vezes as pessoas, elas pensam que só o fato de você estar abraçando alguém, só o fato de você estar convivendo com alguém, as pessoas, elas pensam que estão vivendo em união. Mas a união, na verdade, ela vem na paz dos sentimentos, ela vem na pureza dos sentimentos. Porque não adianta eu abraçar alguém, não adianta eu pegar na mão de alguém, não adianta eu conviver com alguém, se os meus sentimentos não estiverem puros, relacionado a determinada pessoa, eu não estou em união com ela. E a união é algo que Deus ele deixou para o ser humano, quanto na vida espiritual, quanto na vida física, na vida amigável. Nós podemos observar isso lá no Jardim do Éden. Deus ele criou o homem para ter comunhão com o homem. Deus ele criou o homem para ter comunhão ali um com o outro. Mas por causa do pecado, por causa da desobediência, por causa daquilo que Eva não conseguiu dominar dentro dela,
por causa da desvalorização da sabedoria que já estava posta na vida de Eva, ela desvalorizou essa sabedoria, a sabedoria de aprender a dizer não. Quando Deus criou o ser humano, a Bíblia diz: não comeis daquela árvore que está no meio do jardim. Deus estava querendo dizer: olha, não coma, ou seja, obedeça. Tenha sabedoria de aprender a dizer não naquilo que eu estou ensinando a vocês. Tenha sabedoria de aprender a dizer não quando alguém vir com palavras contrárias, levando você para aquilo que vai fazer você desobedecer a Deus. Deus estava querendo dizer: tenha sabedoria para dizer não. Porque se Deus ele deu esse ensinamento para eles, se caso alguém, Satanás no caso, chegasse perto de Eva e pedisse a Eva para comer daquele fruto, Eva já estava com a sabedoria de dizer não, mas ela desvalorizou essa sabedoria. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Que a partir do momento que nós temos temor a Deus, nós temos sabedoria em discernir aquilo que agrada ou aquilo que desagrada a Deus. Nós temos sabedoria de saber o que é certo e o que é errado. Então Eva, ela desvalorizou essa sabedoria. A Bíblia diz que o pecado, ele só é cometido a partir do momento que nós somos engodados por ele. E Satanás, ele usou simplesmente a serpente para engodando Eva, para que Eva caísse na tentação da desobediência a Deus. E a partir daquele momento que o ser humano pecou, Eva não soube dominar os seus próprios desejos. E a partir disso, que ela não soube dominar os seus próprios desejos, ela desobedeceu ao Senhor. E a partir do momento que ela desobedeceu, o ser humano, ele começou a acarretar essas consequências da falta da dominação dos sentimentos. Nós vemos que Caim não dominou os seus sentimentos de inveja que ele teve com Abel. E assim várias tantas outras pessoas que ao mesmo tempo causam desunião com o próximo e desunião com Deus. E a Bíblia diz que a união, aqui no versículo 2, é algo que é sagrado, é algo que é ungido. E ele dá exemplo. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Ou seja, o óleo que escorre da barba de Arão, ela naquele momento, ela iria escorrer para as vestes, ou seja, sentido de união. A barba que escorreu uniu com a orla das vestes de Arão. Ela foi escorrendo, essa união do óleo que foi derramado, ela foi se unindo com aquilo que estava no corpo de Arão, que no caso é as vestes. E a união, ela é assim: a partir do momento que nós aprendemos a ter a união com o irmão, nós vamos aprender a repassar essa união para outras pessoas também. Nós vamos aprender a repassar aquilo que está dentro de nós, que é a presença do Espírito Santo, para outras pessoas. Porque não tem como a pessoa que ela é completamente dominada por sentimentos negativos ajudar a pessoa a ter a presença de Deus na vida dela. A Bíblia diz e deixa bastante claro: não tem como um cego guiar outro cego. Se você é uma pessoa que não consegue dominar os seus sentimentos, você, infelizmente, você não vai estar em comunhão com Deus, você não vai estar em comunhão com seu irmão, você não vai conseguir estar em comunhão com seu irmão, justamente por causa dos sentimentos que você tem. E a Bíblia diz, e a Bíblia ela é bastante clara quando ela nos mostra também o exemplo de Lucifer. A Bíblia vai nos dizer que Lucifer, ele foi um que foi expulso do céu justamente porque ele não soube dominar aquilo que estava dentro dele. Ele se sentiu invejoso, ele estava com inveja, ele queria ser Deus ao mesmo tempo. Ele estava com orgulho, uma soberba muito grande. Talvez ele achou que ele era melhor do que todo mundo, porque ele tocava
A Bíblia deixa bem claro em Ezequiel, no livro de Ezequiel, que ele tocava, ele era um músico, ele era um ministro de louvor, vamos dizer. E ele achava que ele era melhor do que todo mundo. E quando nós deixamos esses sentimentos dopar o nosso coração, nós começamos a trazer determinadas desunião. E nós também desunimos com Deus. Porque quando ele desuniu ali, trazendo a rebelião, ele desuniu com Deus a ponto de Deus expulsar ele do céu. E Deus já estava deixando bem claro ali, naquele instante, que a traição, ela é algo que não dá para voltar atrás, no sentido de você ter confiança, porque Deus, ele não teve confiança em Lucifer, mas ao ponto de expulsá-los ele. E a Bíblia diz que essa traição, essa rebeldia trouxe determinadas, vamos dizer, falta de confiança relacionada até quanto aos anjos que estavam no céu, porque a Bíblia diz que a respeito da vinda de Cristo, nem os anjos do céu sabem, unicamente Deus sabe daquilo. Isso se dá pelo fato de quando alguém trai, de quando alguém faz alguma coisa com você, você não é obrigado a confiar na pessoa, sendo que nem Deus, ele depositou essa confiança depois da rebelião. A Bíblia fala que Jesus abriu a boca para dizer que a respeito da vinda de Deus, a respeito da vinda de Jesus, somente Deus sabe da vinda, nem os anjos do céu sabem da vinda de Cristo. Então nós temos que aprender a dominar isso dentro de nós, os nossos sentimentos. Porque a partir do momento que você não sabe dominar isso, isso vai trazer desunião, isso também traz marcas na vida das pessoas, de acordo de como você age. E quando nós vivemos em união, essa união que Cristo, nós temos o benefício. Deus, ele abençoa a igreja, né? E a Bíblia vai nos dizer que quando o povo, ele está vivendo debaixo de união, aqui no versículo 12 nós vemos também que isso ajuda a fluir as bênçãos de Deus na vida do povo de Deus. Porque o óleo que escorreu, ele não ficou preso na barba, ele escorreu até chegar na orla. Ou seja, a bênção, ela escorreu, ela fluiu. Você está entendendo? E a bênção de Deus é dessa forma. A partir do momento que nós conseguimos viver em união, nós desfrutamos das bênçãos de Deus. Eu não estou falando de uma certa forma para você trazer para perto quem um dia te feriu, quem um dia te traiu. Você estará em união com a pessoa só de você perdoar, liberar o perdão para a pessoa. Você está com sua alma limpa, com seu coração limpo. Você tem que entender que o seu coração diante de Deus tem que estar puro, tem que estar limpo. Porque a Bíblia diz, se nós não perdoarmos os homens as suas ofensas, Deus que está no céu não nos perdoará. Então, nós temos que ter essa pureza no nosso coração, porque a partir do momento que nós temos essa pureza no nosso coração, o nosso coração está limpo, Deus, ele nos perdoa, e Deus ali renova a aliança que nós temos com ele. Deus, ele não vai pedir para você dar confiança para alguém que te traiu. Deus não vai pedir para você, de uma certa forma, a ter amizade com alguém que te traiu. Eu acabei de citar o exemplo da rebelião, que Deus, ele não depositou essa confiança nem nos anjos depois da rebelião, de contar, de compartilhar com eles o dia da sua vinda, ao ponto da Bíblia dizer que no último dia Deus olhará para aqueles que um dia o crucificaram, irá condená-los, porque Deus irá lembrar daquilo. Deus, ele perdoa, mas aqueles que um dia o crucificou já morreram. Qual será a condenação deles? O fim deles. Eu não estou falando que se alguém chegar até a Cristo e pedir perdão, Deus, ele vai te perdoar.
Deus, ele é misericordioso em perdoar pecados, em receber alguém. Ele vai te receber, ele vai te perdoar. Mas ele só vai entrar em comunhão com você se realmente você depositar a sua confiança em querer ter a união com ele. Em você, porque algumas pessoas, elas exigem tantas coisas de Deus. Elas acham que Deus, ele sempre vai ser verdadeiro, Deus, ele sempre vai ser fiel. Mas o problema somos nós que não somos fiéis a ele. E mesmo nós não demonstramos fidelidade ao Senhor, ele continua sendo fiel do mesmo jeito. A única coisa é que você vai plantar um dia aquilo que você colheu. Então nós temos que tomar cuidado com aquilo que nós plantamos diante de Deus, diante das pessoas. Se caso um dia você humilhou alguém, você tem que entender que o defeito não está na pessoa que foi humilhada. O defeito está em você, o problema está em você. Porque você sabe o motivo pelo qual você humilhou a pessoa. E nós temos que limpar o nosso coração. Eu sei que às vezes é normal, às vezes você olhar para uma pessoa e sentir inveja. É sentimentos, você foi feito assim. Você está entendendo? Mas a partir do momento que você deixa ser levado pelos seus sentimentos de inveja, aí você já está completamente pecando. Porque o pecado contra Deus não é a tentação. O pecado é a partir do momento que você cai nele. É a partir do momento que você deixa ser levado por ele. Isso causa desunião da nossa vida com Deus e causa desunião também entre os irmãos da igreja. E aqui no versículo 33 está escrito: a partir do momento que nós tenhamos esse amor fraternal, essa união, Deus, ele nos abençoa conforme o versículo 3, como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Ou seja, o intuito de Deus é fazer o bem para o seu povo. O intuito de Deus é abençoar o povo. E a Bíblia vai nos dizer que, eu vou ler aqui, que eu anotei, está escrito aqui: como o orvalho de Hermon, esta grande montanha ao norte de Israel recebia tanta água que parecia fornecer umidade às terras em sua base. Ou seja, o orvalho de Hermon, quando isso descia, ele descia numa montanha que ficava no norte de Israel. E por causa disso ela recebia tanta água que a terra ficava úmida. E é isso que Deus quer. Deus, ele quer nos abençoar dessa forma, sabe? Deus, ele quer que as bênçãos de Deus fluam na nossa vida dessa forma. É como o orvalho que desce, entende? O orvalho, as bênçãos do Senhor descer sobre a vida do povo de Deus, as bênçãos de Deus fluindo sobre as nossas vidas. Deus, ele quer nos abençoar dessa forma, mas para isso nós precisamos ter união, não só com os nossos irmãos, mas com Deus também. Você entende? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Mas quando você se arrepende de coração, Deus, ele te perdoa e você volta a ter união com Deus, sim, se você quiser. E lembrando que a união com Deus é você estar em comunhão, orando, lendo a Bíblia, deixando que o Espírito Santo de Deus trabalhe nas nossas vidas. E de uma certa forma, deixar que ele molde o nosso caráter e que nós obedecemos. Por mais que nós somos falhos, imperfeitos, você tem que reconhecer que você é falho. Você tem que reconhecer que você é imperfeito. Mas a partir do momento que nós reconhecemos que nós somos imperfeitos diante de Deus, aquele que realmente quer servir a Deus, ele quer caminhar para a perfeição. Isso faz com que nós geramos comunhão e união com Deus, intimidade com Deus, para que as bênçãos de Deus fluam na nossa vida, como o orvalho de Hermon que desce, como a chuva que desce sobre o monte. Deus, ele quer fazer isso. Nós precisamos ter a nossa união com Deus e a nossa união com nossos irmãos também. Mas, olha, Deus, ao mesmo tempo, ele nos ensina a amar os nossos irmãos. Amor é ter um sentimento puro, entende? União.
Mas ao mesmo tempo, Deus ele também não deixa de ensinar a nós a sermos prudentes. Porque existem muitas pessoas que infelizmente elas não têm esse domínio, muitas das vezes elas não querem mudar. Muitas das vezes nem todo mundo vai gostar de você, nem todo mundo gostou de Jesus, nem todo mundo recebeu Jesus, nem todo mundo vai te receber, nem todo mundo vai para tua cara, nem todo mundo vai gostar de você. Mas você tem que continuar com o seu caráter. Entende? Você tem que continuar com a sua pureza de coração. Você tem que continuar com seus sentimentos puros relacionados à pessoa. Se você não está conseguindo, é só você pedir a Deus para tirar isso do seu coração e deixar que Ele trabalhe na sua vida. Deixar que Ele molde a sua vida. Que Ele trabalhe os seus sentimentos e tire isso. E não pegar o caráter ruim que determinadas pessoas têm. Quando os discípulos viram que Judas traiu Jesus, os discípulos não deixaram de servir a Jesus, eles não deixaram de seguir a Deus por causa do mau caráter que Judas tinha. Eles não perderam seu caráter por causa do mau caráter que Judas tinha. E muitas das vezes nós cometemos esse erro, sabe por quê? Porque nós, de uma certa forma, nós deixamos que o mau caráter de alguém nos influencia. E nós cometemos o erro que a pessoa cometeu. A inveja que a pessoa pratica, o mau caráter que a pessoa pratica, a gente começa a praticar também. Isso é por falta de perdão. Mas a gente não deve pegar esses sentimentos da pessoa. A gente não deve deixar ser contaminado por esses sentimentos. A gente deve continuar servindo ao Senhor, servindo a Deus com a nossa pureza, com a pureza de coração, porque Deus ele é puro. Entende? E nós temos que ter isso no nosso coração. Essa pureza dentro de nós, para que nós podemos também estar em união com Cristo e com a igreja de Cristo até o último dia da igreja aqui na terra. Porque a partir do momento que nós caminhamos com essa união, nós viveremos em união naquele grande dia. Nós viveremos em união naquele grande dia. Eu sei que é difícil às vezes viver em união. Você não precisa de uma certa forma relacionar com alguém, mas você precisa ter um sentimento puro quanto a essa pessoa. Jesus ele nos ensina a amar, mas Jesus também nos ensina a ser prudentes. A Bíblia diz que Jesus disse: seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Ou seja, sempre seja simples, seja humilde na hora de agir com alguém, mas ao mesmo tempo seja prudente, ou seja, vigia com quem você conversa, vigia com quem você traz para dentro da sua casa, com quem você faz amizade. Você não deve sair confiando em todo mundo. Jesus ele nos ensina isso, entende? Você pode ficar com essa palavra no seu coração. Se você quiser, você pode compartilhar aí, deixar o seu like, se inscrever no canal e comentar, deixar nos comentários aí embaixo. Ok? Fica na paz.